Olá, meus amigos, eu sou Paulo Briguet, o cronista dos 7 leitores, e hoje vou falar sobre a censura à revista Timeline. Segurem-se nas cadeiras porque Briguet Sem Medo está começando agora. A revista Timeline, com 3 meses de existência, uma revista fundada pelos jornalistas Alan dos Santos, Luiz Ernesto Lacombe e Max Cardoso, foi censurada por ordem do Supremo Soviete Federal. Isso mesmo, no último dia 27, os editores da revista receberam a seguinte mensagem do X, do antigo Twitter. Vou ler para vocês aqui. Prezado usuário do X, em estrito cumprimento às obrigações aplicáveis aos provedores de aplicação de internet nos termos da Lei 12.965 de 2014, nós estamos aqui para lhe informar que a sua conta no X, @RedeTimeline, é objeto de ordem de bloqueio integral proferida no âmbito de um processo em trâmite perante o Supremo Soviete Federal. Eles não escreveram soviete, eles escreveram aquele nome que vocês já conhecem. Continua. Nós não podemos fornecer informações adicionais sobre o processo, nem dar conselho legal sobre como você pode proceder. Caso seja do seu interesse, você pode entrar em contato com um advogado para esse fim. Atenciosamente, X Legal. É isso, minha gente. O X Legal está dizendo aqui, isso parece tirado de uma página das distopias. Veja só, essa linguagem aqui é uma linguagem distópica. Veja, você está perdendo a sua conta, você está perdendo o seu meio de contato, o seu meio de comunicação, a alavanca, o instrumento que vai levá-lo até a sua audiência. Você está perdendo essa conta, e isso foi objeto de uma ordem do Supremo Soviete. Mas essa frase aqui é que eu acho muito interessante. Nós não podemos fornecer informações adicionais sobre o processo. Ou seja, não podemos dizer por que nós estamos fazendo isso. Nem dar nenhum conselho legal sobre como você deve proceder. Ou seja, nós vamos tirar a sua página, não podemos dar nenhuma explicação sobre isso. Quem sabe é o Supremo Soviete. Entende? E o Supremo Soviete não vai se manifestar. Ele simplesmente vai lá e toma a página. Isso tem um nome muito claro, censura prévia. O problema não foi o que eles disseram, não foi o conteúdo. O problema é quem eles são. Exatamente é isso. O problema é quem eles são. E quem é, meus amigos, na grande mídia brasileira, entre a mídia tradicional, entre os grandes jornais brasileiros, qual é o único que denuncia esse estado de coisas? Qual é o único jornal que denuncia a censura? Qual é o único jornal, o único grande jornal que denuncia a ditadura em que nós estamos vivendo? Qual é o único jornal que faz a defesa da liberdade de expressão? Você sabe, o único grande jornal que faz isso no Brasil é a Gazeta do Povo, que agora, em fevereiro, dia 3 de fevereiro, está fazendo aniversário, está completando 106 anos. É uma marca admirável, 106 anos. E melhor do que ter 106 anos, mais de um século de existência, melhor do que essa tradição, melhor ainda, é manter essa tradição e manter a coerência de ser um jornal que defende a vida, a verdade e a liberdade. Inclusive, um dos nossos colunistas é o Lacombe. Lacombe é colunista da Gazeta do Povo. Nós temos aqui o melhor time de colunistas do Brasil, nós temos a melhor equipe de jornalismo do Brasil, é o melhor jornal brasileiro. E agora, no aniversário da Gazeta, você que pode se dar um presente, tornando-se assinante da Gazeta. E com desconto incrível. Nos 6 primeiros meses, você paga apenas R$ 5
por mês, um desconto de 80% na mensalidade, 80% na assinatura, por 6 meses. Quer dizer, uma oportunidade incrível de você ter contato com o melhor jornalismo brasileiro, ter acesso ao melhor conteúdo jornalístico brasileiro e, ao mesmo tempo, apoiar o único grande jornal que faz a defesa da liberdade e faz a denúncia da censura no Brasil. Para você se tornar assinante da Gazeta, clique nesse link que está aqui na descrição do vídeo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Mas vamos falar da revista Timeline. Quando eu recebi essa notícia de que a revista Timeline estava sendo alvo de censura, e vejam só, não foi apenas no X. Em seguida, os perfis da Timeline no Instagram e no YouTube também foram bloqueados por ordem, você sabe de quem. Então, veja só, eles continuam, o Supremo Soviético continua bloqueando conteúdos, né? Continua fazendo esses ataques à liberdade de expressão no Brasil. Na verdade, eles estão em guerra contra a liberdade de expressão no Brasil. E quando eu recebi essa notícia, eu me lembrei de um conto do Søren Kierkegaard. Kierkegaard foi um filósofo, um escritor dinamarquês, e Kierkegaard contava uma história muito interessante, uma parábola muito interessante. A história do palhaço do circo. Um circo itinerante chegou às proximidades de uma aldeia. O circo foi montado ali, os artistas já estavam se preparando para o primeiro espetáculo, quando o circo começou a pegar fogo. E o palhaço, com as vestes e com a maquiagem do seu papel, né? Ele estava vestido de palhaço, ele saiu em desespero, correndo até a aldeia próxima para pedir ajuda aos moradores da aldeia. Mas quando eles viram aquele palhaço fazendo gestos desesperados ali, falando em um tom que parecia um tom teatral, eles começaram a dar risada, a achar que o palhaço estava simplesmente fazendo uma brincadeira, uma piada. E o que aconteceu? O circo foi destruído, o incêndio se alastrou pelos bosques, destruiu a aldeia e matou todos os seus moradores. Meus amigos, essa figura do palhaço do circo que pede ajuda aos moradores da aldeia é a metáfora perfeita para a situação do jornalista independente hoje no Brasil. Todos nós, jornalistas independentes, jornalistas que defendem os valores da liberdade, da verdade e da vida, todos nós, de uma certa forma, estamos no mesmo papel desse palhaço. Todos nós somos acusados de mentirosos, de golpistas, de falastrões, e nós só estamos dizendo a verdade. Essa é a posição do jornalista independente hoje no Brasil. O jornalista independente hoje no Brasil é como o bobo do Rei Lear de Shakespeare, que era a única personagem que tinha a coragem de dizer a verdade. Para você ver, né, onde chegamos. Eu até estava conversando com o Lacombe e ele me disse, meu Deus, onde chegamos? Para você exercer a profissão de jornalista, você precisa hoje ter gestos heróicos, gestos de coragem extrema. É o que está acontecendo. E é por isso que eles precisam censurar o jornalismo independente no Brasil. É por isso que eles censuraram a Timeline e vão perseguir e censurar todos aqueles que ousarem dizer a verdade. Porque é muito simples, meus amigos. O circo do Brasil está pegando fogo. O regime PT-STF está destruindo o Brasil. Está destruindo as fontes vitais da sociedade, está destruindo a economia do Brasil e está acabando com o pouco que resta de liberdade de expressão no Brasil. O circo do Brasil está pegando fogo e, por isso, o regime precisa desesperadamente censurar aqueles que ousam falar a verdade, que é o caso da revista Timeline dos meus amigos Alan dos Santos, Luiz Ernesto Lacombe e Max Cardoso, que eu tenho o privilégio de chamar de amigos, os 3 que eu conheço pessoalmente conheço também pelo seu excelente e corajoso trabalho,
por tudo aquilo que eles fazem em defesa do Brasil. É por isso que eles estão sendo perseguidos. E eu quero que vocês vejam a centralidade da censura nesse regime. A censura é um elemento central no regime. E dentro da censura, qual é a prioridade deles? Censurar as redes sociais, onde ainda existe um pouco de liberdade, onde a versão oficial, onde o Právida do regime PT-STF, os vários Právidas que nós temos por aí, eles são contestados e desmentidos. Porque se não houvesse as redes sociais, essas pessoas estariam mentindo todos os dias para você e ficariam sem resposta. Eu vou dar um pequeno exemplo. A Gleisi Hoffmann foi apelidada aí por um internauta de Crazy Hoffmann. A Crazy Hoffmann, que é deputada federal, presidente do PT, ela disse que houve um aumento, né, da taxa de juros decidido pelo Copom, e ela foi às redes sociais para dizer que não, que esse aumento foi decidido na gestão anterior do Roberto Campos, e é mentira. As redes provaram que era mentira, que ela estava mentindo. E agora, como prêmio, é bastante provável que a Crazy Hoffmann seja tornada ministra do governo Lula. Eles precisam da mentira, eles precisam da censura. Eles não podem deixar as redes sociais livres. Porque, meus amigos, a verdade é o inimigo número 1 deste regime. E aqui eu deixo aos meus amigos Alan, Lacombe e Max todo o meu apoio, toda a minha solidariedade. Porque eu sei que vocês estudaram na boa escola. Vocês foram amigos e alunos do professor Olavo de Carvalho. Sabe quando vocês vão desistir? Nunca. Nós nunca vamos desistir, meus amigos. Briguei Sem Medo vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Quando você está buscando a verdade, saber a direção certa faz toda a diferença. No debate sobre o Brasil, mais ainda. É justamente aqui que a Gazeta do Povo sempre esteve. Já são 106 anos guiando os brasileiros e defendendo seus valores dia após dia. Mas o momento pelo qual o nosso país passa exige coragem. Coragem para defender o que é certo. Coragem de oferecer o nível de jornalismo que você merece com uma oferta incrível. Promoção Gazeta 106 anos. Torne-se um assinante aproveitando 80% de desconto por 6 meses. Acesso ilimitado por apenas R$ 5,00 por mês. Clique no link e venha para o seu novo jornal. Gazeta 106 anos. Credibilidade testada no tempo.